Olá, eu sou Gabriela Kruszewski, médica, e a minha maior missão é cuidar de pessoas, é cuidar de você, é conseguir trazer para esse canal conhecimento para que você consiga ter sabedoria para escolher o seu caminho de saúde, de cura. E hoje eu vou compartilhar com você uma história que fez todo sentido para minha vida e eu queria saber se faz sentido para a sua também. Há muito tempo atrás, existiu um adolescente que se transformou em rei. Isso mesmo, ele tinha em torno de 15, 16 anos e se tornou rei. E quando ele se tornou rei, ele teve um encontro com alguém que era superior a ele, com muitos poderes. E durante este encontro, ele poderia escolher qualquer coisa, pedir qualquer coisa. E esse adolescente pediu sabedoria, discernimento do bem e do mal. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu tenho um filho adolescente, eu acho que ele não pediria isso. Eu mesma, quando adolescente nessa idade, não pediria isso. Você pediria isso? Sabedoria, conhecimento, discernimento? Pois bem, ele pediu. E no momento que ele pediu isso, ele recebeu muitas outras coisas. Por quê? Porque diante desse pedido, todas as outras coisas, riqueza, poder, foi concedido para ele também. E ele se tornou o rei mais rico e mais sábio de todos os tempos, inclusive do nosso tempo. O nome dele era Rei Salomão. Você já deve ter escutado essa história em algum momento, claro que contado de uma forma diferente. Mas o que tem a ver, Gabriela? Essa história com saúde, com cuidar de pessoas. É porque foi ouvindo essa história de pessoas diferentes é que virou uma chave, deu um clique na minha cabeça. E eu comecei a entender que sabedoria era a raiz de tudo que eu queria construir para mim e eu queria também ajudar as outras pessoas a terem. Como é que esse clique aconteceu? Eu ouvindo Pablo Marçal, Tiago Brunet, eu comecei a entender o que realmente essa história tinha a ver comigo. Quando eu ouvia essa história, quando eu li essa história na Bíblia, eu achava que simplesmente o rei Salomão tinha sido um escolhido. Ele já estava pronto, ele já vinha com o gene, ele já era filho do rei. Era natural que isso acontecesse com ele. E logo eu fiz uma transferência para mim, para como eu olho as pessoas que têm coisas que eu não tenho, ou tem um jeito que eu não tenho, ou tem uma forma que eu não tenho. Eu penso, na primeira vez eu pensava, bem, essas pessoas já vieram assim, elas já vieram prontas, elas nasceram para isso, elas passaram por um processo, uma seleção natural de espécie, e elas então foram selecionadas para terem sucesso, para alcançarem muitas pessoas, para conseguirem levar a sua missão adiante. E você já pensou em algum momento isso na sua vida? Em algum momento você já olhou para a vida de alguém e falou: epa, essa pessoa, eu não tenho isso porque essa pessoa ela já nasceu para ser assim. Pois bem, e com a ajuda de Pablo Marçal, de Tiago Brunet, eu consegui entender que Salomão ele não veio pronto. Ele não veio preparado para pedir sabedoria. Primeiramente, ele teve um mentor, o pai dele, que também foi um rei, Davi, que instruiu ele ao longo da convivência o que ele deveria realmente pedir a Deus. Davi tinha construído uma relação íntima com Deus, então ele já instrumentou o filho dele a saber o que pedir. Segunda coisa, quando ele sabe o que pedir, logo em seguida, uma coisa que eu lia na Bíblia e não tinha discernimento é que Salomão chama para perto dele pessoas sábios das 12 tribos, depois mais 12 sábios, enfim, ele se cerca de pessoas cheias de sabedoria. Terceira coisa, ele passa a fazer um network, né, com as pessoas, com os outros reinos, com os outros reis, pessoas vêm, ele recebe bem, enfim, ele consegue montar, ele consegue ter atitudes que fazem ele perpetuar
aumentar, né, quintuplicar, vamos dizer assim, tudo que ele recebeu. E outra coisa que virou uma chave em mim muito grande é que quando o Pablo Marçal comentou em uma live que ele fez que Salomão ele recebeu um login, uma senha de Deus, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, eu na minha cabeça achava que tinha sido como se fosse uma varinha de condão. Deus, eu quero sabedoria. E Deus fez o quê? Plim! Sabedoria. Além de sabedoria, eu tô te dando dinheiro, eu tô acabando com seus inimigos, eu tô afastando eles de você, eu tô facilitando, eu tô abrindo os seus caminhos, você vai ter muito sucesso. Era assim que vinha a minha cabeça. Em algum momento você também se identifica com isso? Pois bem, mas não foi assim que acontece. E aí eu fui para a palavra. E quando eu fui ler, eu achei muito interessante que é usado o verbo no passado. Eu te dei, eu fiz, eu te entreguei. Entenda que é no passado, é como se aquilo ali já tivesse pronto. E aí eu, putz, como disse Pablo Marçal, captei a mensagem. Esse login assim é porque tudo isso tá pronto, Deus já nos deu. E aí eu tomei posse disso também para mim. Deus já nos deu o login, a senha de paz, prosperidade, amor, sabedoria. A gente precisa lá e conectar, escrever e apertar para que as coisas aconteçam. Por quê? Porque ele é um Deus de muita paciência conosco, misericórdia e principalmente muita educação, porque ele bate na porta, mas ele não abre a porta. Ele nos dá a livre escolha de abrir. Gabriela, o que isso eu ainda não entendi? Eu entendi a história, me conectei em alguns momentos, mas eu não entendi o que tem isso a ver com saúde. Para você ter saúde, você precisa trabalhar pilares, e pilares de hábitos principalmente. Eu chamo hábitos que curam. E muitas vezes nós olhamos alguém que tem a saúde, né, que tem a condição física, a condição emocional, a condição inclusive financeira da vida, e nós achamos que aquelas pessoas já vieram prontas e elas não vieram. Nós temos a oportunidade com essa história de Salomão de aprender que nós, para desenvolvermos sabedoria, a gente precisa primeiro de um mentor. Ele teve Davi. A gente precisa de se cercar de sábios. Nesse caso, eu vou considerar o Pablo Marçal, Thiago Brunel, David Leonardo, pessoas da minha especialidade, enfim, precisamos nos cercar. Você precisa se cercar de pessoas que te ajudem. Terceiro, você precisa praticar hábitos que lhe tragam saúde, ter consistência e ter persistência nesses hábitos. E quarto, você precisa se nutrir de coisas que lhe fazem bem, que vão fazer você não desistir, que vão fazer você permanecer. E aí alguém que tá lá te olhar e falar: olha, eu acho que essa daí foi selecionada para ter todo esse sucesso que ela tem. E o principal de tudo, eu falei 4, o quinto que eu julgo que é o principal. Quando você tem mentor, quando você se cerca de pessoas, network, quando você desenvolve esses hábitos, quando você cria persistência e consistência, você ganha com tudo isso uma missão, a missão de ajudar pessoas. E é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Eu tô tendo a missão de ajudar você a se conectar com essa mensagem, com essa história e entender que todos nós somos selecionados. Todos nós, como Salomão, temos uma senha, temos um login para nos conectar com tudo que há de maior poder, de maior sabedoria, de maior discernimento, de maior riqueza. Mas para isso, a gente precisa de ação. Então, para você ter hábitos que curam a sua saúde, saúde tem pilares: físico, emocional, mental, espiritual, e eu acrescento familiar, social e financeiro. Eu acrescento esses pilares para que você tenha saúde em todos esses pilares equilibrados. Você precisa, primeiramente, de um mentor. Se cercar de pessoas que pensam, que vão te ajudar a pensar cada vez mais sobre isso. Terceiro, você precisa não desistir. Não desista nunca. Tenha persistência.
E você precisa então ganhar uma missão, a missão de ajudar alguém naquilo que aquela pessoa precisa. E sabe qual é a principal pessoa que você ajuda? A você mesmo. Então, eu quero que essa nossa história sirva para você como aquilo que você vai lembrar que você ganhou hoje uma missão, a missão de pensar nesses pontos e ver como isso se encaixa na sua vida. Fez sentido para você? Se fez, curte e compartilha para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E claro, comente, porque a gente pode se comunicar através desse canal. Um grande beijo e tenha um excelente dia!